Olá, vamos iniciar mais uma live nossa para poder discutir o cenário atual político eleitoral do Brasil. Eu acho importante a gente acompanhar este ano, porque é um ano decisivo e tem muita coisa acontecendo. Então a gente precisa acompanhar, comentar o que conseguir, porque são muitos assuntos, então muita coisa fica para trás, mas eu estou tentando focar nos principais pontos. Então, nossa live de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o cenário eleitoral para este ano de eleições. Vamos discutir também a última pesquisa Datafolha de ontem, do último sábado, para analisar os cenários. O cenário está posto, né? Esse fato ele é inquestionável, porque nós temos a polarização entre o bolsonarismo e o petismo. O petismo representado pela candidatura de reeleição do Lula, que até então parecia ser quase imbatível, e as últimas pesquisas têm mostrado ao contrário. E do outro lado, o bolsonarismo tentando manter o nome da família para fazer o sucessor de Lula, que no caso agora seria Flávio Bolsonaro. Então, é interessante a gente analisar. Vamos analisar, por exemplo, as pesquisas de ontem, que trouxe um cenário de segundo turno, onde estaria de um lado o Lula, do PT, candidato à reeleição, e o Flávio Bolsonaro, do PL, representando essa ala bolsonarista que hoje faz oposição ao PT. E já é histórico, né? Porque desde a última eleição, e se considerar 2018, é o mesmo campo político, porém partido diferente. Mas o cenário ele é interessante, porque a última pesquisa de ontem traz Lula com 46% das intenções de voto no segundo turno e Flávio com 43%. Branco e nulo 10%, não sabe 1%. Ou seja, a maioria já decidiu. E com essa porcentagem de intenção de voto para Lula de 46% contra 43% de Flávio, é um empate técnico. Nós temos um empate técnico entre uma candidatura e outra, o que demonstra a polarização que o país se encontra. E se nós analisarmos a pesquisa anterior de dezembro, ela traz um cenário muito mais interessante para pegar com os números atuais. Por quê? Na pesquisa de dezembro, Lula aparecia com as intenções, 51% das intenções de voto em um possível segundo turno contra Flávio, que tinha 36%. Olha para você ver. Lula e Flávio, Lula caiu de 51 para 46, uma margem de 5 pontos. E Flávio subiu. E subiu muito, porque Flávio aparecia com 36% das intenções de voto em dezembro e agora já está com 43%, o que significa que Flávio subiu 7 pontos de dezembro a março. Isso é muito significativo, né? E Lula teve uma caída também forte. E a gente não pode pensar de uma forma de que quando começar a disputa de fato, que é o calendário eleitoral conforme a lei determina, que o PT pode reverter isso. Não acredito, porque as pessoas estão acompanhando e não tem como você isolar um fato da realidade. As coisas estão acontecendo, o cenário eleitoral está posto e o que vai acontecendo vai se somando. Mas nós estamos analisando aqui uma tendência. E a tendência parece que, de fato, Flávio Bolsonaro se consolida como uma alternativa viável para derrotar Lula nas eleições deste ano. Não estou falando que ele vai vencer e que Lula vai perder. Nós estamos analisando aqui possibilidades, analisando o cenário atual e jogando para frente, para poder pegar com os dados que nós temos atualmente, refletir o futuro. É o que a gente está tentando fazer aqui. Se
consolidar este cenário de 3 meses atrás, onde Flávio cresceu 7 pontos em relação a Lula, estando atualmente em empate técnico nas intenções de voto do segundo turno, nós temos um cenário eleitoral do retrato atual totalmente dividido. E isso provavelmente nos remete ao cenário de 2022, onde nós tivemos também uma eleição muito polarizada entre o Bolsonaro que tentava a reeleição e Lula que tentava voltar novamente à presidência da República. Naquele ano, Lula se saiu vitorioso, mas com uma porcentagem muito pequena. E esse cenário parece que vai se repetir este ano, só que o que pode mudar é o vitorioso nas urnas. Por quê? Como o cenário está muito incerto, eu vi até uma reportagem essa semana, que eu achei interessante, que o jornalista falou que Lula é candidato que é favorito à derrota. E se você for analisar 4 anos atrás, o cenário era inverso. Então olha como é que as coisas estão mudando. Ou seja, não significa que Flávio vai vencer, mas existe uma tendência. E aqui é um ponto importante. Por quê? Lula é um animal político. Lula sabe fazer política como ninguém. Só que essa, sem sombra de dúvida, é a última eleição que Lula pode disputar. E eu acredito, isso aqui é uma análise minha, tá, gente? Eu acredito que Lula não vai querer arriscar toda uma biografia, podendo terminar sua vida política com uma vitória histórica, né, que retornou ele ao poder naquele momento. Mas se ele candidatar à reeleição e for derrotado, ele vai ser lembrado por isso, pela derrota na última eleição que disputou. Então isso tem uma chance muito grande de até macular uma trajetória que goste de Lula ou não, é uma trajetória vitoriosa no campo da política. Então, é muita coisa em jogo, o jogo está sendo jogado, as pessoas ainda estão, os partidos, vamos pegar, por exemplo, os partidos que hoje compõem a base do governo, como, por exemplo, os partidos mais voltados ao centro, como União Brasil, MDB, vamos pegar esses dois por enquanto, que é o MDB e União Brasil, que são os partidos mais de centro. Se eu não me engano, até o partido do Tarcísio de Freitas, que é o... Se eu não me engano, tá, gente? Cidadania, posso estar enganado. Mas também acredito que está na base do governo Lula. Só que agora é um novo cenário, né? Então parece que a onda está mais voltado para a direita. Então pode ser que esses partidos, no momento oportuno, que não vai demorar muito, vão se reposicionar politicamente no cenário político eleitoral. É o que parece ser uma tendência. Mas, igual a gente comentou agora há pouco, não começou o calendário eleitoral ainda, muita coisa pode acontecer. Quem está com a máquina na mão, quem está com o governo, pode fazer muita coisa, não pode pouco. Então a máquina tem um poder muito grande, só que não é o suficiente. Se fosse o suficiente, Bolsonaro teria vencido em 2022. Então o cenário pode se repetir com Lula agora em 2026. Só que a candidatura de Flávio ainda não foi contestada pelo partido do governo, porque eu acredito que o PT até então estava... como é que eu posso dizer? Quando você menospreza o adversário, porque até então não tinha visto o PT batendo de frente com Flávio, porque acreditava que seria um adversário fácil, e aí que está o engano. Porque Flávio hoje pontua melhor do que Tarcísio de Freitas, porque carrega o sobrenome do pai, né, e tudo aquilo que representou. Então é como se fosse uma transferência direta de voto. Então Bolsonaro tem uma importância significativa e provavelmente decisiva nas eleições deste ano. Só que vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa para acontecer ainda. Nós temos as eleições, isso no âmbito federal, do Senado, que vão disputar 2 cadeiras para cada estado.
e o PL está em cima, querendo fazer muitos senadores. A esquerda também precisa tentar fazer muitos senadores para poder sustentar uma governança caso o Lula consiga se reeleger. Mas, o que tudo indica, pode ser que a centro-direita e o PL vão sair fortalecidos, porque nós temos uma tendência social. Isso é um fato que a gente não pode desconsiderar. Nós temos que fazer uma análise, mas uma análise também pautada na realidade. Então, por exemplo, nós temos uma sociedade mais conservadora. Conservadora em quê? Em valores, né? Então, por exemplo, a questão da família, sua prole, o pai, a mãe e o filho. Nós temos a questão religiosa também, que é um ponto importante. E entre outras questões, também existe essa questão da economia, onde a maioria defende deste campo político que o Estado deve intervir o mínimo possível no setor privado, incluindo também a economia. E isso não significa também que o PT não faça parte dessa ala, porque o governo do presidente Lula, especificamente, não é um governo esquerda pura, é um governo mais centro-esquerda. Por quê? Ainda tem políticas de contenção de gastos, políticas da questão fiscal, do controle fiscal. Então tem muitas políticas conservadoras. Mas este campo que a gente está referendando aqui agora, que a gente está trazendo, é o centro-direita, né? Que são mais ainda conservadores em relação aos valores, tanto os valores em relação a valores em questão moral, como também a questão política e econômica. Então este é um ponto relevante também que a gente não pode desconsiderar e que provavelmente irá pautar também as eleições, porque a eleição ela não é pautada somente pelo cenário econômico. E isso é interessante porque o Brasil tem se amadurecido politicamente, né? Isso aqui sem opinar de um lado ou outro. Nós estamos falando aqui amadurecido no sentido da consciência política mesmo da população. Independentemente de qual campo político você esteja, seja da direita, seja da esquerda, seja da esquerda mais a extrema esquerda, seja da direita mais extremada, ou seja, ao centro político, você tem uma posição. E a partir do momento que você tem uma posição política, você se coloca, marca território, isso também é importante para a nossa democracia, para a consolidação democrática e institucional do país. A gente não quer partido único no país, o país é um partido multipartidário. Então nós queremos, por exemplo, no meu caso, eu quero ver todos os atores políticos disputando as eleições, aqueles que têm legitimidade para isso, obviamente, mas em situação de igualdade, a cada um disputar, trazer as suas ideias, porque o interessante da disputa eleitoral é essa, é o debate amplo de ideias, né? Cada um vai demonstrar, nós temos os conservadores, os mais voltados para... Tem o nome técnico que fugiu aqui, conservadores e... Faltou o nome, depois eu trago. Do outro campo da esquerda. Então tem espaço para todo mundo. O que importa é a gente jogar dentro das regras do jogo, né? As regras do jogo são postas com antecedência, igual, por exemplo, o TSE já julgou as resoluções que vão reger as eleições deste ano. Então ali está muito definido o que pode, o que cada chapa pode, o que cada candidato pode ou não pode. Então o que tem que ter é respeitar as regras do jogo, e quem jogar melhor, quem ganhar mais corações e mentes, vai ganhar a maioria e vai levar as eleições. Este é o ponto central, né? Eu espero que assim seja. Só que nós não podemos considerar também que estamos dentro de uma situação de normalidade institucional. E este é um ponto importante. Nós não estamos em momento de normalidade, como não estamos há muito tempo. Mas parece que agora a situação ainda é um pouco mais grave. Por quê? Nós estamos falando de um escândalo no mercado financeiro, envolvendo a questão do Banco Master, que houve citação de 2 ministros do Supremo até então,
ministros e ex-ministros, né? No caso, ex-ministro do governo federal, pode ser que vá respingar no Congresso. Então, esse fato também tem a possibilidade, e é o que tudo indica, que vai refletir nas eleições. E até então, o que parece ser é que está respingando com muito mais força no governo do que na oposição. E é por questões lógicas, né, gente? Quem está no poder é que leva a culpa pelo que está acontecendo no momento, isso é que seja com quem for. Normalmente a população linka uma coisa na outra, né? Quem tem que responder alguma coisa é quem está no governo. Porque, por exemplo, o presidente hoje, o presidente Lula, vai entrar numa disputa, na minha análise, em desvantagem em relação à eleição do ano passado, de 2022. Por quê? Na eleição de 2022, quem era julgado era o governo do presidente Bolsonaro. Agora é o contrário. O que vai ser julgado nas urnas vai ser o governo do presidente Lula, que está finalizando. Então ele tem muita coisa a responder. Só que está tendo erro, gente, dos dois lados. Tanto o governo, na pessoa do presidente Lula, que representa, quanto a oposição representada atualmente na pessoa do Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. E aqui uma curiosidade interessante para quem gosta: Flávio se habilitou nos autos da execução penal da ação da tentativa de golpe para ser advogado de Bolsonaro. Eu acho que isso diz muito, gente. Vamos nos remeter às eleições de 2018, onde Lula estava preso, e quem o representou depois que o TSE impugnou a sua candidatura foi Fernando Haddad. E Fernando Haddad se estava habilitado naquela época como advogado do presidente Lula e ia lá toda semana para poder consultar o Lula, buscar informações políticas, enfim, porque ele estava representando de fato o Lula, né? Tinha até um nome que colou muito bem, que não foi suficiente para derrotar Bolsonaro, obviamente, mas que ficou marcado, que era depois que o TSE impugnou a candidatura do Lula, que ficou Haddad é Lula. Então, o Flávio Bolsonaro parece que está seguindo mais ou menos esse modelo, especificamente em relação a este ponto, de estar habilitado nos autos como advogado do pai, porque tem acesso amplo ao ex-presidente na carceragem da Polícia Federal. Na carceragem de Polícia Federal, desculpa, ele está em um presídio. Mas o Flávio Bolsonaro já está demonstrando que tem força eleitoral para disputar com Lula de igual para igual. E aqui é um ponto interessante, gente. A situação do Lula, ela é tão desfavorável, que qualquer outro nome, isso é uma análise minha analisando os números atuais, qualquer outro candidato que não fosse Flávio, que fosse disputar com Lula, o presidente teria muita dificuldade para a reeleição. Porque é como se fosse uma tempestade perfeita. É muita coisa negativa na percepção das pessoas. Tem muita coisa boa acontecendo também, mas as coisas negativas parece que estão sobressaindo em relação ao governo, como por exemplo a questão da questão do INSS, das investigações, a questão da investigação do filho do presidente. Então essas coisas têm respingado no governo. E isso tem prejudicado o presidente Lula. E tem coisas positivas também que até então não pegou. Que é, por exemplo, a questão da reforma do imposto de renda, da isenção de até 5 mil para quem trabalha registrado, CLT. Então, gente, tem coisa boa e coisa ruim. E isso de ambos os lados, tá? Tanto do lado do governo que busca a reeleição, quanto do lado da oposição que busca voltar ao poder com Flávio Bolsonaro. E o cenário ele é muito mais complexo, gente, porque, igual eu comentei agora há pouco, não estamos em um momento de normalidade, né? Então tem muita coisa acontecendo para além disso, e o calendário eleitoral está se aproximando, né? Parece que a gente já está até no meio da disputa, porque tem muita coisa acontecendo. Para quem gosta de política e acompanha o STF, acompanha o cenário político de Brasília, igual eu gosto de acompanhar, tá muito interessante. Porque, por exemplo, nós estamos com o Supremo no meio de uma crise no olho do furacão. E isso, em 2022, não existia.
Parece até uma questão, sei lá, umas contradições históricas, né, que às vezes vem na nossa mente, que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que em 2022 carregou aquele nome de defensor da democracia, hoje está no meio da crise, de uma crise que a gente não sabe onde vai finalizar, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa crise ela pode desbandar para alguma coisa que pode ser incontrolável. Porque a crise ela é muito grande. Nós estamos falando de um banco que cresceu muito rápido e que criou raízes nas estruturas de poder, né? Nas instituições mais altas da República. Então as acusações, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes são gravíssimas. E aqui não estou fazendo julgamento de valor ainda, mas pelo que já se sabe, se for verdade, ao que tudo indica, é muito grave. E aí nós entramos naquela questão da live de ontem. Como que abriria uma investigação contra o ministro do Supremo? Em crimes comuns, quem julga é o próprio Supremo. E em crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado. Só que uma decisão liminar recente do ministro Gilmar Mendes alterou pontos da lei de impeachment de ministros também. E alterou, porque quando nos crimes comuns, para investigar, tem que ser uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo mesmo que autoriza a investigação sobre seus membros. O que já é muito complicado, né? Porque, imagina. E em crime e para processar, tem que ter a apresentação da denúncia do Procurador-Geral da República. Isso em crimes comuns, como qualquer outra pessoa está sujeito. Agora, nos crimes de responsabilidade, é diferente. Antes da decisão liminar que está vigente hoje do ministro Gilmar Mendes, qualquer pessoa comum da sociedade, eu, você, poderíamos apresentar um pedido de impeachment de qualquer ministro do Supremo fundamentado no que aconteceu, no fato e na norma. Com essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, ele alterou este ponto, alterou este ponto em relação à questão do oferecimento da denúncia, em relação aos crimes de responsabilidade. Tirou da mão de qualquer pessoa do povo e colocou exclusivamente na mão do Procurador-Geral da República. E essa crise já tinha se agravado, por causa disso também ela se agravou mais ainda, só que ela tem se agravado cada vez mais. Este foi um ponto também que colaborou para a situação de avanço da crise, né? Então é importante a gente acompanhar também como que vai se desdobrar essas investigações do caso Master, porque teve uma redistribuição do caso também, porque inicialmente quem estava relatando o caso no Supremo Tribunal Federal era o ministro Dias Toffoli, só que não sei se vocês se lembram, o ministro Dias Toffoli também teria sido citado nas mensagens, inclusive, isso que saiu na mídia, tá, gente? Que a família dele, ao qual ele seria sócio, enfim, teria feito negócios com o Vorcaro. Então, foi suscitada a suspeição do ministro. Apesar do tribunal não aceitar a suspeição, eles tiveram um acordo interno de fazer a redistribuição do caso. E o caso caiu na relatoria do ministro André Mendonça. E que tem dado continuidade às investigações, né? A Polícia Federal está trabalhando e novas revelações estão vindo. Teve até vazamentos em relação ao ministro Alexandre de Moraes, entre outras questões, trazendo como que o Daniel Vorcaro atuava, né, nos espaços de poder, né? Acho que ele se sentia intocável, né, gente? Porque para fazer o que esse cara fez, a ponto de comprometer uma república que quase inteira, quiçá a república inteira, é uma pessoa que, digamos assim, é acima da média, né? E focando aqui especificamente na questão do ministro Alexandre de Moraes, o que mais me preocupa é porque eu também sou advogado, gosto de acompanhar a questão política que está intrínseca à jurídica, porque quem cria o direito, em tese, é a política, então uma coisa está ligada na outra. E o ministro Alexandre de Moraes, mais incisivamente, tem uma questão social, né, das pessoas que
acreditaram na tese que ele defendeu. E aqui não estou fazendo julgamento de valor, tá, gente? Inclusive, para mim, o que o Supremo falou tá falado. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Então, não estou questionando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a grande questão aqui é que o ministro tinha essa imagem de defensor da democracia e tal, e agora está no meio do olho desse furacão que está no centro do Supremo Tribunal Federal. Então é uma situação muito delicada, até porque tem aquela questão envolvendo o contrato milionário que foi revelado também entre o escritório de advocacia da esposa dele. Então, é difícil não ligar uma coisa com a outra, né, gente? É muito difícil. Então, a gente tem que, de fato, buscar informação. Eu não tenho opinião formada sobre este caso, mas eu estou acompanhando o que está acontecendo. E, obviamente, o que está acontecendo já demonstra muito grave e demonstra uma tendência. A gente não pode deixar de analisar isso. A gente não pode formar opinião sobre uma informação que a gente vê. Isso não é inteligente. Inteligente é a gente ouvir alguma coisa, gerar dúvida, buscar mais informações e depois daquele amplo leque de informações que eu tenho, eu formo minha opinião. É o que normalmente eu faço. Eu normalmente gosto de buscar a fonte primária. A fonte primária é o quê? É de onde saiu a informação. Mas eu gosto também de buscar fontes de informações, por exemplo, nos veículos de comunicação mais tendencioso à direita, nos veículos de comunicação mais tendencioso à esquerda, naqueles que são mais equilibrados, que estão mais ao centro. Porque eu quero ouvir todos os polos, todo mundo que está pensando na sociedade. E depois que eu ouvir todos, que eu analisar profundamente, eu vou emitir uma opinião. Entendeu? Então aqui a gente está trazendo os fatos para que a gente possa discutir, né, com o que a gente tem em mãos. Então, basicamente, gente, essa foi a live de hoje. A gente debateu o cenário eleitoral atual. E você, comente aí o que você acha. O cenário é favorável ao governo, ao presidente Lula, que está buscando a reeleição, ou está mais favorável à direita, que tenta voltar ao Palácio do Planalto, com o nome do filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que vem representando a cabeça de chapa até então. E tinha outros nomes que vinham, como por exemplo, eles ventilaram o nome de Tarcísio de Freitas. Só que, gente, como aconteceu nas eleições anteriores, desde a redemocratização do país, é um cenário tendencioso para se repetir este ano. Não tem terceira via. Já está muito claro os polos. O polo é entre o petismo e o bolsonarismo, que são os dois polos que estão disputando o poder no Brasil, né? Porque o PT, historicamente, vem desde a redemocratização representando a esquerda. E a direita, até antes das eleições de 2018, até 2014, era representado pelo PSDB. E que naquele ano disputou com... Se eu não me engano, tá, gente? Acho que foi Geraldo Alckmin. Se eu não me engano, que disputou em 2014, representando o PSDB. Inclusive, que a Dilma foi reeleita, que disputou... Não, perdão, gente. Em 2014 foi com Aécio, aquela eleição emblemática, que a Dilma venceu o Aécio, onde ali já foi polarizado, né? Por pouco a Aécio não venceu aquelas eleições da Dilma. Mas o Alckmin já representou em outros momentos o PSDB e hoje é vice de Lula, né? Pra você ver como que a política é fantástica, né? A política é o lugar do improvável acontecer, porque a política é você fazer alianças, né? E na minha análise aqui, o que vai decidir as eleições deste ano é quem tem mais capacidade de fazer alianças para disputar o poder. Então, por exemplo, eu considero, já escutei de outros analistas, que o Flávio, ele tem esse jogo de cintura, né? Ele tem essa habilidade que faltava um pouco em Bolsonaro. Então, o Flávio, ele é ele é advogado, um político experiente. Então, ele vai dar trabalho, sim, para o Lula, que está disputando a reeleição. E o cenário está totalmente aberto, é algo totalmente improvável. Mas a tendência indica que a direita pode se sair campeã. Só que não pode menosprezar o adversário, é o que eu disse anteriormente. Lula é um animal político e sempre será um bom candidato. Só que ele está numa situação dramática, e isso sem considerar, né, gente, o cenário externo, porque tem uma guerra
muito grande, não só uma, mas duas ou mais, acontecendo no mundo, né? Em relação à última agora, entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, né? E essa semana, se eu não me engano, teve uma reunião entre o presidente Donald Trump e os países sul-americanos para discutir a questão dos cartéis e do crime organizado. Então a gente não sabe como que isso vai respingar no Brasil, porque até recentemente a gente viu o presidente Donald Trump querendo interferir em decisões do Supremo Tribunal relacionadas ao caso Bolsonaro. Teve a questão da lei Magnitsky contra alguns ministros. Então tem muita coisa para acontecer e nós não estamos num cenário de normalidade, até porque o direito internacional hoje, ele pouco tem validade, né? Você vê a ONU se tornou quase que invisível, não temos mais questões decisivas, né, na ONU. Então a gente está vivendo um momento de a política internacional, ela perde estado, que é a questão da geopolítica, né? O multilateralismo. Então o multilateralismo perde espaço para o unilateralismo das nações. Então é um cenário desafiador também. Então não é só o que está acontecendo dentro, que já é muito grave, o que está acontecendo dentro do nosso país. Só que o que está acontecendo externamente, né, fora do país, também é um desafio. E provavelmente vai ter reflexo nas eleições que se aproximam do ano atual. Então essa basicamente foi a nossa live de hoje, para discutir esses pontos que eu considero relevantes, especificamente sobre a última pesquisa Datafolha, que foi publicada ontem, que traz um cenário favorável para Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pontuando 43% das intenções de voto em segundo turno e Lula pontuando 46%. Ou seja, uma diferença de 3 pontos. Então, um empate técnico dentro da margem de erro. Então, isso traz um empate técnico. Eu acredito que é pela primeira vez, se eu não me engano. Então, um ponto de atenção. E da pesquisa de dezembro, ou seja, de 3 meses atrás, Lula perdeu 5 pontos, saiu de 51% das intenções de votos para 46, né? 51, 46. Isso, de 51% para 46%, e Flávio saiu de 43. Não, espere, Flávio ganhou 7 pontos. Flávio tá com 43, então saiu de 37. Flávio saiu de 38% das intenções. Isso, Flávio saiu de 38% para 43%. Então, muita coisa mudou, né? O cenário está difícil para Lula, porque tem perdido muita preferência do público, dos eleitores, né, nas intenções de voto. E provavelmente pode ser já o caso Master respingando no governo, tá, gente? Além das denúncias envolvendo a questão dos vazamentos envolvendo a questão do INSS e o filho do presidente. Então, é um cenário difícil, muito difícil para a esquerda, até considerando também o cenário internacional, porque em 2022, quem estava no poder nos Estados Unidos era Joe Biden, e agora é Donald Trump, que forte, inclusive, até então fazia oposição, agora parece que ele mais o Lula estão buscando se entender, mas não é algo certo também ainda, né? Então a gente não sabe como que os Estados Unidos vão interferir também nas eleições presidenciais do Brasil este ano. Então não é um cenário fácil, mas uma questão que eu prezo, acredito que todos aqui também prezam, é para a disputa saudável, disputa respeitando as regras do jogo, e quem for melhor em conquistar mentes e corações vão vencer as eleições, porque o jogo está aberto, né? Está aberto. Então, Flávio estava em dezembro com 36% das intenções de voto e subiu para 43%. Então, Flávio teve uma subida de 7 pontos.
de 36 para 43. E Lula caiu de 51 para 46, uma queda de 5 pontos, o que é muito significativo, né? Se você pensar que Lula teve uma curta recuperação quando começou a sair algumas notícias que foram favoráveis para o governo, como, por exemplo, a questão da reforma tributária, a questão do... Por exemplo, outra questão que foi favorável ao governo, se eu não me engano, foi a questão de farmácia popular, os remédios gratuitos. Enfim, teve outras questões que eu não me lembro, que é a questão do gás do povo, né? A questão do pé de meia. Foram todas questões que pontuaram favorável ao governo. Só, gente, que um ponto importante, que a disputa, ela não é estritamente no campo das políticas públicas. Ela é uma disputa para além da economia e das políticas públicas. Ela é uma disputa também de valores e costumes, que é o que a gente falou anteriormente. Né? As pessoas não querem somente viver um estado em uma economia que está dentro da meta fiscal. As pessoas querem também um estado, isso eu estou falando assim, analisando entre um polo e outro. Querem também um estado, vou colocar na questão dos progressistas. Nós temos conservadores e progressistas. Na questão dos progressistas, por exemplo, representado por Lula, eles lutam por os direitos da população LGBT, que ia mais. Nós temos também a questão da defesa das religiões de matriz africana, essa questão da pauta ambiental, entre outras questões, questão de combate à fome. Essa é uma pauta. Mas nós temos do outro lado os conservadores, que também é legítimo, né? Porque nós estamos em um Estado democrático de direito e a Constituição prevê o pluralismo também das questões econômicas, dos tipos econômicos. Então nós vivemos numa economia de livre mercado, mas os conservadores querem um Estado menos interventor, um Estado que cuide das questões mais essenciais e interfira o mínimo possível nas relações privadas. Tem a questão dos valores relacionados aos costumes, questão da família, a questão da mulher também. A mulher é o grande campo de disputa, né? O voto eleitoral feminino. Porque se a gente for falar que a direita não defende a liberdade das mulheres, a gente está mentindo, né? Só que nós, dentro dos progressistas, tem a questão do feminismo, né? Que é onde alguns autores tratam a questão do feminismo, que é onde a mulher defende a autonomia e alguns falam até em um papel superior da mulher em relação ao homem. Mas não que eu estou falando que feminismo é isso, tá? Eu estou trazendo o que eu escuto de alguns. E tem a questão dos direitos clássicos da mulher, por exemplo, como qualquer outra pessoa, né? E a questão da defesa da prole, da questão da família, a questão moral, a questão dos valores e costumes. Gente, para poder fechar nossa live de hoje, eu queria trazer uma questão aqui interessante que eu queria compartilhar com vocês. Na última semana, eu encontrei uma pessoa e essa pessoa me chamou a atenção. A gente estava discutindo sobre a questão política de forma muito saudável, democrática, igual a gente está fazendo aqui. Só que eu escutava ele também. E ele me falou uma coisa que me deixou um pouco perplexo e eu queria a opinião de vocês sobre isso. Ele falou para mim assim que acredita que este ano não terá eleições. E eu perguntei por que ele acredita que este ano não terá eleição. Ele falou para mim que acredita que o Lula vai dar um golpe. Só que eu não consigo, gente, por mais que eu tente ver esse cenário, eu não consigo ver como que o Lula daria um golpe de Estado. Porque para poder dar um golpe de Estado, o mínimo historicamente que a gente vê tem que ter o apoio das Forças Armadas. E a questão da ação penal da 2668, que condenou a questão da tentativa de golpe, os acusados, trouxe exatamente o contrário, que quem tentou foi o Bolsonaro. Só que ele trouxe essa questão invertida, que o Lula poderia tentar um golpe de Estado e que não teria eleições este ano. Ele falou que o Lula teria o apoio das Forças Armadas. Eu, sinceramente, não consigo ver este cenário, tá?
Mas se você acredita nesse cenário, eu queria que você me trouxesse uma fundamentação pautada, obviamente, em fatos reais, para tentar me convencer do contrário. Mas, de fato, eu não consigo ver este cenário. Então, acredito que a gente vai ter uma eleição democrática dentro da legislação, respeitando as regras do jogo, até porque o Flávio também é mais moderado e o Lula sempre respeitou as regras do jogo em relação à disputa. Então, acho que a gente vai ter uma disputa muito boa. Espero que a disputa seja pautada nos temas relevantes que importam para a população. E não estou falando somente a pauta econômica, estou falando também a pauta econômica, a questão de discutir muitas coisas relacionadas ao direito, às próprias instituições, né? Não discutir, obviamente, todo o Estado. A gente não está falando aqui também de uma constituinte, né? A gente pode discutir este tema em um outro momento. Mas aqui nós estamos falando de uma disputa político-eleitoral, para disputa de governo, disputa de poder. E não uma disputa para poder reconstruir, começar o Estado do zero, que seria em uma nova constituinte. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Quem gostou do vídeo, do conteúdo, curte, comente, compartilhe para incentivar o meu trabalho, para que eu volte mais vezes para poder comentar. Eu quero, nem que seja uma vez na semana, fazer uma live com vocês, seja no sábado ou no domingo, a gente pode discutir depois, para discutir esses temas envolvendo as eleições presidenciais, mais voltada para a eleição federal, mais focando especificamente, focando mais na eleição presidencial, para a gente poder discutir o cenário, discutir as posições, discutir os candidatos, discutir as ideias e tentar buscar a melhor narrativa, né? Porque aqui nós estamos falando da voz, da palavra para convencer, para ganhar mentes e corações dos eleitores. Então, quem tiver a melhor narrativa, quem tiver pautado mais na realidade, acredito que vai levar as eleições. Mas cada campo tem a sua dificuldade. Nós vamos acompanhar, vamos debater e vamos repercutir. E, no final da história, acredito eu que todo mundo quer, que no final quem vai dar a última palavra, com certeza, é a maioria da população, como tem acontecido até aqui. Porque eu acredito no sistema eleitoral, inclusive sou mesário, gosto muito de participar e acho que é importante. Então tem a questão toda de conferência, da auditoria. Então, e o Flávio não tem esse discurso, né? O que pesou no Bolsonaro foi essa questão também, desse discurso de contestação às urnas. E o Flávio já não tem um discurso por este lado. Então, o que já demonstra um tom mais moderado dele. Inclusive, saiu na imprensa recentemente que o próprio Alexandre de Moraes teria comentado que o Flávio é moderado, né? Então, para você ver que o cenário é outro, é totalmente diferente. Então, o Flávio pode ser que vá ganhar e conquistar as mentes e corações da maioria. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender das manobras políticas e do cenário no dia da eleição. Nós estamos discutindo aqui um retrato do momento atual, que são as pesquisas. Mas até a eleição tem muita água para rolar ainda. E a eleição se decide no dia. Então a gente vai acompanhando e repercutindo. Até mais, gente. Tchau, tchau.